Fala, turma, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula pela comunidade segundo ciclo. Hoje, aula 29. É a última aula do ano de 2024 que eu vou dar ao vivo, né? Você que está chegando aqui, está vendo isso gravado, tem outras aulas para você assistir, mas ao vivo, essa é a última aula que a gente vai ter. E o tema da aula de hoje é como se preparar para 2025, né? Um tema sem muitos rodeios. Prepare-se para 2025, tá? Porque eu prevejo um cenário para ano que vem, com tudo que eu leio, com as informações que eu acabo acompanhando, eu observo que ano que vem vai ser um ano com muitas mudanças, com coisas que, assim, não tem volta mais, né? Principalmente com tecnologia, com algumas questões geopolíticas, né? Então, hoje eu quero conscientizar você que está assistindo isso aqui, você que está aqui ao vivo comigo, sobre a necessidade de se preparar para essas mudanças e para esses desafios aí iminentes que estão aparecendo, tá? Por quê? Porque o cenário atual hoje, né, o cenário global, né, quem aí tem qualquer compra de 5 dólares, de 10 dólares de alguma plataforma internacional, tá vendo que em janeiro você pagava uma plataforma de 10 dólares, eu vejo pelo custo do Zoom, que é em dólar, né? O Zoom eu pagava 70, 80, hoje eu tô pagando R$ 100, né? E acho que é uma assinatura de 15 dólares, alguma coisa assim. Então, tem muita coisa acontecendo, não é só o dólar, obviamente, mas o que eu quero dizer é que, com o avanço da tecnologia, com as tensões geopolíticas, né, com mudança climática, porra, mal, você vai falar de efeito estufa, vai fazer discurso da ONU? Não, não vou. Né? Um exemplo básico de mudança climática é o que aconteceu com o Rio Grande do Sul. Perfeito? Não era para chover daquele jeito, choveu, deu problema, não costumava acontecer, mudança climática, ok? Mas nessa linha, assim, que a gente vai abordar hoje. Então, tudo isso daí está transformando muito o mundo e num ritmo muito acelerado, né? Muitos empregos, muitas indústrias tradicionais já estão sendo substituídos por novas demandas, por novas competências. E o que eu quero deixar uma pergunta aqui para saber se vale a pena você assistir essa aula até o final ou acompanhar comigo até o final, é se você está pronto para lidar com um mundo onde as mudanças vão acontecer em tempo recorde, tá? Onde as mudanças, repito, vão acontecer em tempo recorde. É papo de um dia você dorme de um jeito, no dia seguinte você acorda de outro, né? Ou em outro cenário, pelo menos, tá? Então, hoje a gente vai abordar tudo que você precisa saber para performar em 2025, do essencial até o que é mais estratégico, tá? O que significa estratégico é questão de trabalho, questão mais macro, tá? Então, já quero começar aqui por tecnologia e futuro do trabalho, beleza? A tecnologia ela está moldando o mercado, moldando as profissões, principalmente a, a inteligência artificial, tá? Hoje, quem não usa inteligência artificial, quem não sabe usar, né? Uma curiosidade aqui, ontem a Débora, no grupo do Prime, soltou um prompt lá, um tipo de texto que você cola no chat GPT, e se você for usuário do chat GPT, ele vai dar ali um dossiê da sua vida só embasado no que ele entende de você. Isso é a pontinha da pontinha da pontinha do iceberg. Isso aí é o grampo do cabelo da noiva que está num casamento real. Então, assim, é uma pontinha na pontinha do iceberg aquilo que a gente conseguiu ver lá, quem recebeu o prompt, quem não recebeu, tá vendo que cada vez mais a inteligência artificial está ativa aí. Então, tem alguns pontos, né, algumas coisas que eu quero que vocês olhem com relação à inteligência artificial. Qual que é o impacto da inteligência artificial, né? Hoje, por exemplo, a inteligência artificial
mais especificamente o ChatGPT, mais especificamente a OpenAI, ela já consegue, com facilidade, substituir qualquer profissional intelectual, tá? Pessoas que trabalham com trabalhos digitais, por exemplo, quem faz planilha, quem escreve texto, quem trabalha com coisas digitais. Se você não trabalha numa carvoaria, se você não é mecânico, se você não é pedreiro, o seu trabalho pode ser afetado pela inteligência artificial, pelo chat GPT, né? Tem geração de imagem, geração de vídeo. Se vocês acompanharem alguns entusiastas aí, vocês vão ver a evolução que isso teve de um ano, 2 anos para cá. E a tendência é que no ano que vem, a inteligência artificial ela vai atingir um nível de proficiência absurdo. Eu vi que a próxima versão do chat GPT, o chat GPT 5, ele equivale a um PhD, né? Ao nível intelectual de um PhD, né? Se fosse fazer uma metáfora aqui para você entender. Hoje, o ChatGPT que já está disponível para a gente, ele tem aí uma capacidade júnior. Por exemplo, ele consegue passar no Enem, ele consegue tirar uma nota boa no Enem, ele consegue, enfim, fazer algumas funções ali que já é muito acima da média, tá? Mas o que vem aí pro ano que vem é uma capacidade 2.000 vezes maior, eu acho que é isso, tá? Se não me engano, é 2.000 vezes maior do que a capacidade que existe hoje, tá? Então, aqui eu já quero trazer 2 pontos para você se preparar para o ano que vem. Primeiro ponto, tá? Como gerar ideias para negócios usando inteligência artificial. Ah, como assim, Mal? Eu vou procurar no chat GPT ideias de negócios? Eu vou pedir para ele, me dê ideias de negócios? Não. Mas como que você pode desenvolver trabalhos que vão ser facilitados pela inteligência artificial, tá? Um caso claro disso é o que eu faço com a minha carreira de comunicação. Hoje eu sou um usuário assíduo do ChatGPT, pagava algumas pessoas para produzir alguns materiais para mim que hoje eu não pago mais. Hoje eu pago a assinatura Premium, a assinatura Plus do ChatGPT, e ela operacionaliza com a minha supervisão, né, com a minha senioridade na área que eu atuo fora daqui, e ela me entrega tudo que eu preciso. Então, assim, eu como autônomo, incrível, né? As pessoas que trabalhavam para mim como autônomo, deu ruim, né? Então, isso é um ponto que eu quero que todos vocês que estão acompanhando aqui comecem a entender. Cara, como que eu posso trazer o uso de inteligência artificial para o meu dia a dia, né? Para o que eu já uso, para o que eu já faço, é muito importante, tá? Eu acho que ano que vem o salto do uso de inteligência artificial vai ser muito grande, né? A própria Apple já está tentando implementar IA nos celulares. Tem muita gente até inventando que é IA os negócios e não é, às vezes. Mas, no geral, assim, o que eu quero dizer é que você precisa, é mandatório. É como se você se recusasse a usar energia elétrica em pleno 2024, tá? Não dá para voltar mais atrás. Ninguém vai querer, depois que a inteligência artificial entrar na vida da galera, no mainstream, vamos chamar assim, ninguém mais vai querer ficar sem, assim como energia elétrica. Você não vai mais querer esquentar um baldinho de água para tomar banho, sendo que tem um chuveiro elétrico que você abre ali e a água já sai instantaneamente quente para você tomar banho, beleza? Segundo ponto também sobre inteligência artificial é automatizar tarefas manuais. Como eu disse, eu faço várias coisinhas aqui que eu pagava pessoas para fazer, eu consegui automatizar isso através das inteligências artificiais, beleza? Mal, tranquilo. Qual que é o desafio a superar agora? Porque, por exemplo, antes eu ficava meia hora para escrever um post, 20 minutos para escrever um vídeo. Agora eu aperto lá um botão, sai 50 vídeos para eu gravar. Qual que é o desafio que a gente tem que superar nessa história, né? Como diferenciar um trabalho humano de um trabalho produzido por IA? Por exemplo,
a criatividade, a empatia, um pensamento estratégico. Então, esses pontos são humanos, né? É muito difícil da IA replicar. Por isso que eu estou dizendo que, por enquanto, ela ainda é um júnior ou um pleno na função que ela exerce. Ela precisa de alguém que entende mesmo, alguém que vai saber orientar e guiar ela para fazer as coisas. Então, você vai ver lá na internet, por exemplo, quem já usa um pouquinho de ChatGPT já consegue perceber quando um material, quando um conteúdo, ele é feito por inteligência artificial. Você bate o olho e fala assim, meu, isso aqui é ChatGPT. Ainda mais se a pessoa for ruim de prompt, aí fica mais claro ainda, sabe? Então, esse é o ponto aí a superar com com a inteligência artificial. Quais são as tendências, tá? Que eu vejo para esse impacto da inteligência artificial? Profissões que dependam de interação humana, como, por exemplo, psicologia, como, por exemplo, liderar pessoas, né, estar à frente de grupos de pessoas, pensamento estratégico, marketing estratégico, sabe? Como eu disse, tudo aquilo que for sênior ou aquilo que for de pessoa para pessoa, né? Nós aqui que trabalhamos com atendimento, por exemplo, a inteligência artificial dificilmente vai substituir a gente, entendeu? Apesar de que é muito mais fácil desabafar com uma máquina que não vai usar nada contra mim, mas a gente tem que saber que trabalho de interação humana estará em alta, né? Cada vez mais aí o trabalho de interação humana estará em alta, porque a inteligência artificial vai dissolver toda a operacionalização de quase tudo, tá? Quase tudo vai ser possível ou automatizar ou operacionalizar com ela, beleza? Inteligência artificial, na minha opinião, junto com o conflito geopolítico, são os dois grandes arautos dessa conversa de hoje aqui, tá? Bom, outro ponto ainda falando sobre tecnologia e futuro do trabalho é a ressignificação profissional, tá? Como assim, Mal? Hoje você pode ter uma atuação específica, pode ser um trabalho humano, pode ser um trabalho operacional, tecnológico, pode ser o que for. O que você vai precisar fazer para 2025 é buscar ressignificar a sua profissão. Como assim, Maurício? Você vai buscar identificar lacunas de habilidades nas suas áreas. Como assim? Cara, eu sou muito bom em, sei lá, vamos supor que eu fosse administrativo. Eu sou muito bom em preencher o sistema TOTUS de nota fiscal e contas a pagar. Só que eu sou ruim em Excel. Cara, talvez você tenha que aprender mais coisas para poder se manter na sua área. Porque, como eu disse, cada vez mais o mercado de trabalho vai achatar as funções e a pirâmide organizacional. Então, aprender, dica prática aqui, né? Aprender habilidade complementar, como analisar dados, comunicação interpessoal, relacionamento interpessoal com os colegas de trabalho, vão exigir, né? Vou dar um exemplo bem prático para vocês. Muitas vagas do pessoal que trabalha na Faria Lima ali estão exigindo Python, né? Python é uma linguagem de programação e muitas vagas hoje já exigem que a pessoa saiba Python. Nossa, mas Maurício, ele vai analisar a tendência de mercado financeiro, justamente por isso, né? Hoje muitas análises de dados são feitas através de Python. Então, se você, por exemplo, é um cara que quer trabalhar numa empresa top de linha, ou uma mulher que quer trabalhar numa empresa top de linha, você vai precisar de habilidades complementares. Então, como eu disse, ressignificar a sua profissão, olhar para ela, identificar as lacunas e preencher isso com estudo, com conhecimento e com desenvolvimento de novas habilidades naquilo que você já faz. Eu sei que você estudou 6 anos na faculdade, estagiou por mais 2, que não sei o que, que não sei o que e tudo mais. Porém, se você quiser continuar performando em 2025, ouve esse aqui que vos fala. Outro ponto também, gente, ainda falando de tecnologia e futuro do trabalho,
Cibersegurança e privacidade digital. Por que que coloquei essa informação aqui sobre cibersegurança? Cada vez mais você está vendo invasão de empresas. Como assim? Não sei se vocês já passaram por isso, mas existe sequestro de dados, existe invasão de bancos de dados. Os caras vão, pega todos os cadastros, levam para outro lugar. O Google, ele lançou, na verdade, né, se não foi essa semana, foi semana passada, mas ele soltou um release sobre o primeiro chip quântico criado pelo homem, né? O que que é o chip quântico? O chip quântico é um chip de computador, como se fosse um processador, que tem uma capacidade de processamento 5.000 vezes maior do que o que é conhecido hoje. Eu não sei se é 5.000 vezes. A metáfora que eles usaram para explicar foi que esse chip demorou 5 minutos para resolver um cálculo que o nosso melhor processador hoje da Intel demoraria zilhões de anos. Zilhões de anos. Ele resolveu em 5 minutos. E aí o que leva, né, a gente a ficar com as duas orelhas em pés, porque por mais que o Google não vai querer quebrar a senha do seu Instagram para poder pegar lá seus 50 amigos e pedir Pix para eles, tá cada vez mais arriscado, né, você se manter seguro. Então, você buscar criar senha segura, boas práticas de ter um gerenciador de senha, né? Eu mesmo aqui tenho um pluginzinho aqui que está no meu celular, está no meu computador, está no meu iPad, que é um gerenciador de senhas, senhas compridas, com 16 caracteres, tudo mais, porque agora, vindo essa computação quântica aqui, está cada vez mais difícil você ter segurança de fato, né? Então, eu adicionei aqui uma necessidade para ano que vem você olhar para a segurança do seu perfil. Aqui no Brasil, que só tem tupiniquim, só tem índio, pé descalço. Os caras já roubam Instagram, que é uma loucura. Então, por mais que, né, meu pai, toda vez que vai trocar a senha do e-mail dele, ele esquece, coloca a senha, nome dos filhos, né? A mesma senha em 88 contas diferentes. Vale dar uma atenção, principalmente com o avanço da computação quântica, que é um processamento de informação absurdo e cada vez mais a segurança vai diminuindo, né? Como eu disse, ele executou um cálculo em 5 minutos que o melhor processador da Intel, por exemplo, levaria zilhões de anos. O universo nasce e morre e esse processador não conseguiu processar todas essas informações. Bom, próximo ponto aqui, então. A gente encerrou aqui agora tecnologia e futuro do trabalho. Vamos falar agora de geopolítica, que é um assunto que eu gosto muito. O objetivo aqui é tornar você consciente com a questão de mudança geopolítica e econômica, tornar você consciente dos impactos globais que pode acontecer na sua vida ou na sua carreira para ano que vem, para você estar atento, tá? A gente tem hoje duas grandes tensões globais que impactam a nossa economia hoje, tá? Que impactam o mundo como um todo, mas duas grandes tensões, vamos dizer assim, duas grandes tensões que impactam o mundo no geral, e tem aquelas lá do Oriente Médio que vão estar tendo problema, que tem problema já há um baita tempo lá, acontecem as maiores atrocidades do mundo e tal, mas é importante vocês estarem atentos sobre essas questões de mudanças geopolíticas e econômicas. A gente tem duas hoje grandes acontecendo, tá? Primeira primeiro grande conflito está entre a China e Taiwan. Por quê? A China, ela é a principal fornecedora de tudo no mundo, de eletrônico, a commodity, né, que é ferro, que é um monte de outras coisas. E Taiwan, ele fabrica chip, né? Quando eu comentei com vocês aqui, o processador da Intel tal, quem fabrica esse processador, esse chip, é uma máquina em Taiwan. Então, assim,
China e Taiwan, eles estão numa briga que os dois perdem. Quem ganhar ali, todo mundo perde. Se a China destruir Taiwan, todo mundo perde. Se Taiwan destruir a China, todo mundo perde. Só existe uma máquina de fazer chip no mundo e ela está em Taiwan. Então, por isso que lá é muito. É uma briga muito importante que vai impactar a nossa vida, assim como também o conflito entre Ucrânia e Rússia também, tá? Não sei se vocês ficaram sabendo ou acompanharam os noticiários que a Rússia teve um acionamento lá de bomba nuclear. Ela não disparou uma bomba nuclear, mas ela tipo apertou uns botões lá que o mundo inteiro ficou em choque sobre o que viria aí da Rússia, né? O que essa Rússia está preparando para a gente aí? Por que ela está apertando o botão lá dos painéis dela de, de energia não, perdão, de arma nuclear, mas também entre Rússia e Ucrânia é importante saber que toda a OTAN está apoiando a Ucrânia, está todo mundo contra a Rússia, e as duas ali são muito fortes em fornecimento de energia e alimento também, tá? A Rússia, ela é uma grande produtora de energia, a Ucrânia também tem o seu papel, então é importante que vocês, sabendo disso, né, que vocês também estejam aí atentos a essas questões, porque qualquer um que ganhar ali e o outro perder, todo mundo perde, tá? A ideia é que vocês acompanhem essas notícias sem se influenciar muito com os conflitos do mercado, porque tudo isso impacta o valor das coisas que a gente paga e tudo mais, e é importante você estar consciente, como eu disse, porque vai impactar a sua carreira, vai impactar a sua vida, vai impactar as pessoas que você atende ou trabalha, ou a empresa que você presta serviço vai ser impactada, tá? Então, procure aí continuar acompanhando isso. Você não tem poder nenhum de impacto, né, sobre esses conflitos geopolíticos, mas é legal você saber para estar atento, né? Quem está atento aí não é pego de surpresa, tá bom? Bom, falando de economia digital, cara, o que que é economia digital? Ainda também no tópico mudanças geopolíticas e econômicas. O crescimento, galera, das moedas digitais. O que são moedas digitais? Bitcoin, Ethereum, tudo isso daí tá com muita força para ano que vem também, tá? Por quê? Existe uma tecnologia vinculada a essas moedas digitais que é o que eles chamam de blockchain. Blockchain é como se fosse uma rede de processamento descentralizada. Então, ninguém é dono da blockchain, sabe? E por esse motivo, tudo que está, por exemplo, em Bitcoin, em Ethereum, em outra moeda que seja, não é rastreável, não é confiscável, né? Se você, claro que se você estiver operando Bitcoin numa XP Investimentos da vida, o STF consegue ir lá e confiscar seus bitcoins por conta da XP, que é uma empresa que está dentro do guarda-chuva nacional. Mas quem tem aí os seus tokens, que chama, né, as suas moedas, em um pendrive, por exemplo, né, isso aqui podia ter aqui, tipo, bilhões de reais numa caixinha, num chip de dados, né? Então, é importante que vocês procurem entender sobre moedas digitais. Vai ser ainda mais quando começar a estourar conflito, quando o dinheiro brasileiro, por exemplo, eu vou falar de inflação lá na frente, mas quando o dinheiro brasileiro, por exemplo, começar a perder valor, tudo mais, a galera vai ter que migrar o dinheiro que tem para outro lugar, beleza? Então, buscar aí saber sobre essas transações de moeda digital, Bitcoin, etc. Oportunidades com essa área aí é você procurar profissões ligadas à tecnologia do blockchain e regulamentação financeira sobre isso também. Então, se você é advogado, tudo mais, procurar aprender sobre isso, aprender sobre Bitcoin, sobre blockchain, para poder operar nessa, enfim,
nessa área aí de criptomoedas. Lembrei o termo que eu queria falar, era criptomoedas. Nessa área de criptomoedas que é muito importante, tá? Mal, beleza. Você falou dos conflitos geopolíticos, China, Taiwan, Ucrânia e Rússia, mas o que que isso tem a ver um pouco comigo é que cada vez mais a gente vai ver uma diversificação de cadeia de suprimento, tá? E o impacto no custo da nossa vida. É por isso que a gente tem que saber o que está acontecendo para saber como que a gente vai trabalhar aqui. Por exemplo, hoje o Brasil ele é quase que autossuficiente em todo o alimento que ele consome, mas em eletrônico não, por exemplo, sabe? Então, cara, às vezes eu posso estar pagando barato no quilo do arroz, mas eu vou estar pagando caríssimo, por exemplo, para mandar arrumar meu celular. Essa que é a questão, e sabendo disso, você se prepara melhor, ou pelo menos age mais conscientemente aí, beleza? Falando agora do quarto ponto que eu pensei aqui para hoje, falando um pouquinho também de sustentabilidade e mudança climática, tá? Como que essas questões aqui elas vão afetar o mercado, né? O mercado no geral, né? A economia mundial e a nossa vida pessoal, tá? O exemplo claro que eu dei foi o impacto que o Rio Grande do Sul sofreu, né? Através de mudança climática, através de falta de cuidado ali de infraestrutura, tudo mais. Então, tem um acordo lá que a ONU firmou com todos os países que eles chamam das ODS. Essas ODS são, acho que se não me engano, são 30 diretrizes, eu acho que é isso, tá? Posso estar enganado, mas são algumas diretrizes que devem ser adotadas até 2030 por todos os países. E aonde que isso impacta? Vai ser tipo, energia limpa, fonte de energia renovável, descarte consciente, todas essas coisas que tornam o planeta mais sustentável, né? Que torna a vida aqui mais fácil. Aonde que está a oportunidade nessa área, né? Oportunidade em setores verdes. Então, a galera que trabalha, por exemplo, com agricultura sustentável, né? Eu sei que a galera do Sul aí, a turma aí da Carine aí, é bastante da área da agricultura, então pensar em questão de agricultura sustentável, energia renovável, reciclagem, sabe? Tudo isso daí vai ter uma grande força para ano que vem também, tá? Principalmente, galera, a questão da reutilização e da reciclagem, porque se estoura um conflito muito grande lá fora e aí os preços das coisas sobem demais, a gente vai ter que entrar em estado de sítio aqui, né? A gente vai ter que se virar com o que tem e aí profissionais dessa área em si que conseguirem atuar com os recursos que nós temos aqui já no Brasil vão também deslanchar. Então, olhar diretamente para as oportunidades que essas áreas de sustentabilidade, né, de combate à mudança climática aqui, com certeza vai estar muito em alta. Lembrando que a inteligência artificial vem, vai deixar um monte de gente desempregada, e aí a galera tem que espalhar para outras áreas. E aí, essas áreas que eu estou trazendo, essas informações que eu estou trazendo, são áreas que possivelmente você que está aqui, se perder o emprego ano que vem, vai poder atuar, né? Lembrando que se você trabalha com pessoas diretamente, muito difícil você perder o seu emprego. Mas se você for o cara que se esconde atrás de uma tela de computador o dia inteiro e não está nem aí para o que pensam e acham e falam, com certeza aí você vai ter uma árvore chacoalhada na sua vida, beleza? Sem contar, turma, das práticas individuais que a gente pode ter também. Então, reduzir os nossos gastos diários. Pensa assim, estourando um conflito muito grande global, a gente vai ter que aprender a lidar, a viver igual com menos recursos, muitas vezes, sei lá, de água, né? Não sei quantos de vocês aqui têm caixa d'água em casa, algumas pessoas não têm caixa d'água, é só água da rua. Mas quando acaba a água da rua, a gente fica bem mais consciente. A gente não escova o dente com a torneira ligada, a gente toma banho bem rápido, né, para a água durar mais. Então,
Sendo ano que vem um ano de incertezas aí, talvez para o cenário mundial, é importante que vocês conectem isso aí com a vida de vocês. Beleza? Meninas, eu tô indo muito rápido, tá indo de boa aqui, tão captando, tá dando, tá? Beleza. Então, vamos continuar aqui. Bom, habilidades e mentalidades para ano que vem, tá? Eu acho que é importante. Quando eu estava montando essa aula aqui, eu pensei, cara, o que, que pode ser o tom do ano que vem, né? O tema do ano que vem para todo mundo que está assistindo isso aqui, não necessariamente pessoas que trabalham com pessoas ou qualquer um. Quem pegar essa aula aqui, o que, que pode entender ou sair daqui aplicando que vai ser muito legal para a vida pessoal de vocês. Eu pensei aqui em três pontos aqui interessantes que a gente precisa manter, que a gente precisa ancorar para o ano que vem, tá? Primeira delas, educação contínua. Segunda delas, soft skills. E terceira, saúde mental. Como assim, Maurício? Por que que isso aqui vai estar na classe de habilidades e mentalidades para 2025? Porque educação contínua não tem nada mais certo de que as coisas vão mudar e mudar muito rápido. Então você vai ter que toda hora estar desaprendendo e aprendendo, desaprendendo e aprendendo, desaprendendo e aprendendo. Vai ter que estar nesse movimento constante, constante, aprendendo, muitas vezes desaprendendo e aprendendo de novo. Às vezes o que você está estudando agora de repente já fica obsoleto, já tem que ser um outro estudo. Então a educação contínua, né, é você, sei lá, pelo menos procurar aprender uma habilidade nova a cada trimestre. Se você está aí há trocentos anos e não está vivendo a vida do mesmo jeito que você vivia há 5, 10, 15, 20 anos, eu convido você agora a já buscar aprender uma habilidade nova. Minha dica: comece estudando inteligência artificial, comece estudando Python, comece procurando algo mais próximo à tecnologia, porque isso vai ser o mais difícil para a maioria das pessoas entenderem e se adaptarem com isso, tá? Educação continuada, procurar uma habilidade nova pelo menos a cada trimestre. Ah, Maurício, como eu faço isso? YouTube. Acabou. YouTube, acabou. Quer ser um pouquinho mais preguiçoso, que é o meu caso? Nesse ponto aqui eu não tenho muita paciência para ver uma aula de 60 minutos sobre um único tópico. Eu estudo no TikTok, tá? Para quem não sabe, o TikTok ele é desenhado como uma plataforma educacional, não é uma plataforma de dancinha. Ah, mal, começou como dancinha, começou como trend, começou como vai se tratar garota, começou. Mas hoje em dia ela pivotou para uma plataforma educacional. Tanto que convido você, se você pegou raiva do TikTok lá atrás, convido você a baixar novamente e mexer ali, a rodar um- uns 20 minutinhos ali que você vai entender logo que já parou de aparecer gente seminua, já parou de aparecer dancinha. Cada vez mais é conteúdo, é conteúdo, é conteúdo. Eles colocaram agora vídeos longos, eles colocaram vídeos na horizontal também. Então, às vezes, você vai ver um vídeo que dá para você assistir ele deitado como no YouTube. Então, o algoritmo ali está cada vez melhor também. Dá para estudar no TikTok, por incrível que pareça. Então, eu gosto muito de começar um tema pelo TikTok e depois eu migro ele para o YouTube, por exemplo, ou até comprando o curso mesmo. Eu sou um cara que tenho hábito de comprar curso e às vezes compro curso de algum tema que eu estou estudando novo para poder aprender. Então, comentei aqui, né? Começa pelo YouTube ou pelo TikTok, vai lá e pode comprar curso de influenciador, de gente que influenciador de áreas, né? Por exemplo, tem um influenciador da área de inteligência artificial. Pô, quero começar a acompanhar, ele vende um curso de R$ 50. Compro de 50. Não vai comprar de 5 mil de cara, compra de 50, vê se é isso.
depois compra um de 200, vê se é isso, depois compra um de 500, vê se é isso, e vai avançando, tá? Segundo tópico que eu comentei aqui de habilidades e mentalidades para o ano que vem são as soft skills. O que são as soft skills? Resiliência, comunicação empática, trabalho em equipe. Galera, lembra que se você for um grandíssimo técnico, com perdão da palavra, você tá fudido, né? Só ser técnico não vai mais servir para merda nenhuma a partir do ano que vem. Esse ano já não está servindo muito, mas com a difusão da inteligência artificial, ser um grande técnico já não é mais muita coisa. Se você não tem comunicação, uma boa comunicação, se você não é uma pessoa que sabe trabalhar em equipe, se você não tem empatia no que você vai fazer, se você não tem resiliência para viver isso, né? Se você não consegue resolver problemas em grupo, né? É assim, você tá ferrado, cara. Essa que é a verdade, tá? Soft skills vão ser cada vez mais levadas em consideração. Você pode ser o melhor técnico do planeta Terra no que você faz. Se você for um grosso com a equipe, se você não contribuir, se você não souber lidar com gente, cada vez mais essa galera vai perder espaço para a inteligência artificial, porque no final é só pessoa com pessoa. Se você for pensar assim, cara, a inteligência artificial vai substituir todos os trabalhos operacionais. No final vai sobrar o quê? Pessoa com pessoa. Acabou. Vai sobrar pessoa com pessoa. E aí, como que é se você não sabe lidar com pessoa? Se você é incrível com uma tela de computador. Beleza? Presta atenção, você que é super técnico, vai precisar de habilidades aí que você talvez não tenha, tá bom? Terceiro tópico que eu comentei ainda sobre habilidades e mentalidades para 2025 é saúde mental. Como assim, Mal? Saúde mental? Significa fazer academia 2 da tarde? Significa acordar 9h30 da manhã e dormir às 9 da noite? Não é isso, tá? Saúde mental é você buscar um equilíbrio entre produtividade e saúde mental, mais ou menos isso. Ó quem tá falando, né? Logo o cara aqui mais pilhado que vocês podem conhecer em questão de trabalho, em questão de dedicação e horas a fio em coisas, em hiperfoco, mas constantemente eu tenho que olhar para minha cabeça, perceber quando eu estou fritando, perceber quando eu estou me perdendo e tentar voltar, né? Buscar gestão de tempo, buscar reduzir gatilho de ansiedade, buscar olhar minha alimentação, as minhas horas de sono. Tem hora que dá merda? Dá, você dorme pouco, come mal, não sei o quê. Mas olhar para isso, galera, é também um tópico para ano que vem, tá? Porque tá cada vez mais fácil você produzir infinitamente. Existem vários estudos que dizem que a nossa geração é a geração que mais trabalha, mas também é a geração mais burra que menos produz riqueza para si própria. Então, assim, olha para sua saúde mental. Eu sei que se você puder, você trabalha 23 horas por dia e essa 1 hora você come, dorme e vai no banheiro. Mas não vale a pena, tá? Não vale a pena. Você vai ter que olhar para um equilíbrio disso, porque de que adianta você ter 2, 3 meses de alta intensidade e depois passar 6 meses afastado, tomando tarja preta, ou ter um AVC, ou ter um infarto, ter algo do tipo. Então, assim, eu sei que daria para acelerar mais, mas vai no seu passo. Vai no seu passo que não tem erro, tá bom? Não tem erro. Bom, agora aqui é mais para quem. Tem mais 2 pontos ainda que eu vou querer tratar com vocês, que é o formato dos trabalhos, né? A gente conversou sobre algumas áreas que vão ficar em alta, mas eu queria conversar um pouquinho sobre uma parada intercultural, novos formatos de trabalho, etc. E falar um pouquinho sobre investimento e planejamento financeiro, tá? Então, a gente vai entrar ainda em mais 2 grandes tópicos, e aí depois a gente começa a bater um papinho aqui
e conversar sobre isso. Começando aqui tá, para quem está no mercado de trabalho, para quem está trabalhando hoje em empresas, está cada vez mais natural e comum a gente lidar com culturas externas à nossa. Então, se você é um trabalhador de uma empresa, sei lá, internacional ou não, né? Ou você vai ter algum estrangeiro trabalhando aqui. Eu sei que é um tópico que eu coloquei, essa comunicação intercultural e novos formatos de trabalho, porque eu vejo que a gente tem muita dificuldade em lidar com cultura diferente. O brasileiro tem muita dificuldade em lidar com cultura diferente. Ele é super receptivo, caloroso, etc e tal, mas a gente tem algumas necessidades que algumas culturas não têm, por exemplo, né? Vou dar um exemplo aqui da época que eu trabalhei numa multinacional. Cara, eu tive que aprender a ser direto ao ponto. A gente aqui tem mania de começar uma reunião do tipo, falando, opa, tudo bom? E a família? E a Ayla aí, Karine, como que tá? Não, e a cirurgia dela deu certo? E a sua filha Lê, como que tá a faculdade? Papapá. A gente tem mania aqui, é brasileiro isso, é total brasileiro isso. Quando eu comecei a trabalhar com alguns americanos, diretamente com americano, trocando ideia em inglês, etc e tal, cara, os caras não têm isso. Os caras chegam e falam assim, ó, tem que resolver isso, a pauta é essa. Então tá bom, prazer, muito obrigado, tal. Reunião, 5 minutos, um trabalho aí eterno pós, pós-reunião. Mas eu vejo que lidar principalmente com culturas da galera que vem da Bolívia, da África, né? Aqui em São Paulo tem bastante haitiano, bastante boliviano, uma galera que vem de fora, porque o Brasil é uma pátria muito acolhedora, mas a gente tem dificuldade de se comunicar com essas culturas e acaba excluindo, né? Um outro exemplo prático também é trabalhar com indiano, que é bem diferente. A área da tecnologia tem muito indiano na área, e aí eu acho importante trazer essa questão da cultura, né? Mais especificamente na questão de etiqueta e resolução de conflito. Aqui no Brasil, por exemplo, você falar que um descumprimento de uma regra implica em uma multa é um escândalo, é uma ameaça. Você está me ameaçando, sabe quem eu sou? Só que, por exemplo, para um americano é super tranquilo. Eu participei de reuniões que o cara falou assim: se você não entregar essa demanda, nós iremos tomar a sua licença de operação. Aí o cara que estava do lado de cá, o brasileiro, perguntou se era uma ameaça, e aí o cara falou: não é uma ameaça, é um aviso. Nós vamos tomar a sua licença de operação se você não entregar essa demanda. Então, assim, eu acho que para ano que vem também, vocês, principalmente quem está no mercado de trabalho ou quem quer trabalhar com receber em dólar, por exemplo, agora quem está ganhando em dólar está estourando, né? O dólar está 6 e tralalá, tá arrebentando. Então, saber dessa questão cultural, saber da questão do trabalho remoto, né? Da gig economy, que é uma parada que é trabalhar internacionalizado e tudo mais. Tudo isso daí, cara, é pauta também. Eu, por exemplo, tenho na minha família uma pessoa que trabalha para o Canadá e ela morava no Brasil. Depois ela foi para o Canadá de fato porque fazia parte dos planos de vida dela. Mas ela trabalhava no Brasil para uma empresa canadense, ganhava em dólar, recebia pela Wise e tudo certo, entendeu? Então, caso, né, a Laís, ela toda hora ela me fala de uma nova pandemia que pode aparecer, uma nova doença de macaco, doença de morcego, toda hora vai aparecer. Cara, se você também rodar o Instagram lá e ver lá meia dúzia de conspiracionistas, você vai ver também que toda hora eles falam que vem uma pandemia pior que a que a gente tem e tal. E eu acho que ter uma boa conduta de trabalho remoto, ou um bom respeito, um bom gerenciamento de tempo, um foco mesmo de trabalho remoto, usar ferramentas como Trello, Slack, não ter medo de entrar num Zoom e ligar uma câmera.
Eu acho que tudo isso daí ajuda para a internacionalização, às vezes, do seu trabalho, às vezes, das suas coisas. É um tópico que eu acho importante colocar, tem muita gente que não se ligou disso ainda, mas com a globalização, então, a globalização, eu digo, a real, tá? Não aquela que você vê no jornal, mas com cada vez mais as fronteiras se diminuindo entre pessoas e trabalhos, eu acho muito importante você que está aqui ouvindo isso ter essa noção, né, de que um trabalho remoto é um trabalho de fato, o trabalho remoto não é para você ficar em casa vendo televisão enquanto a reunião tá rodando, não é para fazer academia 2 da tarde, trabalho é trabalho. Então, eu acho que é importante trazer isso, trazer essa etiqueta, esse respeito a culturas diferentes. Eu acho que para 2025 ainda mais com a exponencialização da inteligência artificial, cada vez mais a gente vai ter que se relacionar com gente estrangeira, vai ter trabalho remoto. Ah, mas mal, o trabalho remoto está acabando. Tá mesmo. Quase ninguém mais quer oferecer trabalho remoto. Mas, dado o caminho, se estourar qualquer merda por aí, a gente volta todo mundo para o trabalho remoto, já conhece o caminho, e aí é importante vocês saberem que não serão mais tolerados alguns comportamentos de home office que se tinham, do tipo, ah, nossa, 3 da tarde eu tô na feira comendo pastel, não consigo compartilhar minha tela. Não vai dar, tá? Se der merda global de novo, vocês vão ter que ter uma postura de escritório em casa mesmo. O home office de verdade, não o que a gente fazia aí e que era aceito, porque ninguém sabia trabalhar home office. Então, esse é um ponto que eu quero trazer para vocês. Se você é autônomo, a mesma coisa, tá? Saber que tem que ter hora de trabalho, hora de começar, hora de parar, tem que começar uma hora, tem que acabar uma outra hora. Se, se não deu as suas 6 horas da tarde ainda, não larga o trabalho para fazer outra coisa. Continua focado aí fazendo as coisas. Beleza aqui? Último tópicozinho para a gente poder encerrar, que é falar de investimento e planejamento financeiro. Mal, como assim? Você vai dar aula de que ação comprar, que não sei o que comprar? Não. Eu vou dar alguns toques do que eu acho que para ano que vem vai ser importante você olhar. Essa parte de investimento e planejamento financeiro é importante em qualquer fase da vida. Mas eu quero alertar vocês para 2 pontos em específico, tá? Inflação e juros. Tá toda hora aí a gente vendo que taxa de juros está subindo, taxa de inflação, a inflação subindo. É, Não só no Brasil, não, tá? Nos Estados Unidos também está subindo toda hora. Se os juros nos Estados Unidos sobe, cascateia todo o custo de vida para os demais países. Então, eu quero que vocês cuidem das suas finanças pessoais, tá? Em um cenário incerto, porque, como eu disse, a gente não sabe se a próxima onda da inteligência artificial acaba com o trabalho de todo mundo. Eu sei, por exemplo, que a área da comunicação, que é a área que eu trabalho, foi fortemente afetada. Não exista quem não está usando inteligência artificial nessa área. E aí os redatores, os jornalistas, os caras que trabalhavam fazendo copy, etc., post para Instagram, cara, coitados. Coitados, a pessoa ela tem que se reinventar para ontem para poder continuar ganhando dinheiro, porque tá difícil, né? Se você pega uma pessoa que opera bem, você precisa estar preparado para um cenário meio doido desse. Então, eu não estou aqui com o intuito de falar que o teto está caindo, não, galera, mas é ingenuidade a gente não tocar nesses pontos, tá? Inflação, juros e cenário incerto, tá? Então, eu quero que vocês, sabendo disso, que vocês também olhem para a questão financeira de vocês, que vocês cuidem do dinheiro de vocês, que vocês protejam o dinheiro de vocês, o patrimônio de vocês, se vocês têm casa própria, carro próprio, se vocês têm dinheiro guardado em alguma coisa, busca um jeito de se proteger, sabe, contra coisas incertas, contra governo maluco. Procura se proteger porque o cenário ele é incerto. Se estoura, por exemplo, um problema na China, afeta o mundo todo. Se estoura um problema na Rússia, afeta o mundo todo, entendeu?
várias coisas são impactadas no cenário geopolítico, principalmente o seu dinheiro, a sua casa, o seu trabalho, tudo isso impacta. Por isso que eu estou trazendo para vocês isso. Mas, Mal, você não falou do conflito de Israel, da Palestina. Porque, apesar de ser algo sangrento lá, eles não têm um grande impacto global. O que eles podem fazer é chamar os irmãos mais velhos para brigar, mas como a contraparte lá de Israel, ela é os inimigos de Israel. Eles são inimigos do mundo também, então tá todo mundo contra eles, né? Todo mundo a favor de Israel. Então, globalmente não impacta muito. Mas é importante vocês se planejarem, diversificar a renda de vocês, tá? Ter economia de emergência, ter dinheiro guardado, entendeu? Buscar novas habilidades, como eu falei, novas fontes de renda. Ah, mas Maurício, o meu trabalho já me rende tudo. Eu trabalho com pessoas. Como eu disse, você que trabalha só com pessoas, seu trabalho não está afetado, tá? Pode afetar se as pessoas que você atende, ou cuida, ou vende serviço, tá, ficarem sem dinheiro. Aí te afeta, beleza? Mas aqui eu estou falando especificamente para quem pode ser substituído, tá? Para quem pode ser substituído por uma automação, por uma inteligência artificial, tal. Procura se proteger, procura diversificar sua renda, procura fazer uma economia de emergência, tá? Procura proteger o seu dinheiro. Se você tem dinheiro guardado, vê se ele tá pelo menos corrigindo a inflação, entendeu? Procura evitar o máximo possível de comprar coisa a juros, né? Coisa parcelada aí com juros. Diversificar os investimentos de vocês também, beleza? Galera, basicamente esses eram os pontos que eu queria trazer, tá? E queria trazer que existem três constantes na vida do ser humano, tá? Três coisas que são constantes hoje, amanhã e sempre. Isso é o significado de constante, é a mesma coisa sempre. Mudanças, escolhas e princípios. Por toda a vida e até o fim dos tempos, as coisas vão mudar. Você vai ter que fazer escolhas na sua vida e os princípios vão governar a maneira com que a gente vive. Então, não vamos odiar as mudanças. Eu não vejo um cenário pessimista, mas eu vejo um cenário de muita mudança para ano que vem. Você que está vendo isso aqui vai precisar saber disso, vai precisar se preparar para isso. Não é algo tão simples de resolver, não é em meia hora que você vai conseguir corrigir aí anos parado no tempo, por exemplo. Mas, no geral, era isso. Queria agradecer todas que assistiram gravado durante o ano de maio para cá. Em específico a Karine, a Alessandra, que estão entrando toda semana. A Nayara, que entra quando consegue. A Camila, que entra quando consegue. A Cacá Mafessoni. A Laís, que segura a ponta com as crianças para eu poder estar aqui, né? As crianças estão lá, às vezes, precisando de atenção e eu consigo parar para estar aqui com vocês. Então, foi um ano bastante intenso para mim aqui, mas foi muito importante eu ter levado esse tempo com vocês, eu estar com vocês aqui fazendo esse conteúdo. Foi, como eu já comentei algumas vezes, até offline aqui, foram momentos em que eu tinha tudo para não fazer a aula, eu falei, não, vamos fazer, é um compromisso, é importante, e acabava sendo as melhores aulas que estavam rolando aqui. Foram essas aulas que eu quase desmarquei, que eu quase não fiz. Realmente só desmarco, como foi semana passada, caso de falecimento mesmo, que teve que viajar para o interior e tal. Então, é isso. Foi um ano muito importante para mim ter feito todo esse material até aqui. A minha expectativa é que para ano que vem a gente cresça mais, a gente aumente a nossa base aqui. Mas eu já sou muito grato só por vocês que estão aqui, as meninas que estão aqui ao vivo, que sempre entram, e por quem acompanha isso aqui gravado também, quem assiste depois, quem vem no meu privado e fala o que achou, o que não achou, discute comigo, isso é maravilhoso. E obrigado, eu queria deixar o microfone aberto aí para vocês poderem compartilhar que vocês entenderam de hoje, se faz sentido, se não faz.
não, como eu disse, não é um cenário pessimista, mas é um cenário realista. Então, pensando num mundo onde você não está alienado das coisas que estão acontecendo, eu trouxe esse conteúdo de hoje aqui para vocês, para encerrar o ano com chave de ouro e deixar todo mundo de antena ligada aí para ano que vem. Mas eu vou ficar quietinho agora, eu vou tomar um golinho de água aqui para ouvir vocês. Então, vou te confessar, Mal, pessoal, né? Karine também, me assusta um pouco tudo isso. Não porque tenho mais idade, mas é tudo muito novo, né? A tecnologia para mim é muito nova. Eu sempre trabalhei com pessoas, né? Sempre trabalhei na educação física, contato com pessoas. E pós-pandemia para mim é um outro mundo. Tenho que me adaptar a tudo isso. Acho você sempre cirúrgico e é assustador no sentido de que é muita coisa para aprender, muita coisa para você ir atrás, porque é importante, é essencial, como você mesmo diz, né, pro novo que está esperando por aí. Obviamente, a gente que lida com pessoas, não somos substituídos? Teoricamente, não. A gente sabe que, né, até pode ser. Por Sim. quê? Porque você precisa da tecnologia para ter coisas boas na internet, para chamar pessoas no Instagram, para colocar o seu produto lá. Você precisa ter, não é só um post, você pode colocar um post, Karine outro, outra pessoa, outro, usando inteligência artificial, usando todo esse leque de opções que tem, né, a comunicação, a internet, o mesmo post de forma diferente, com estratégias diferentes, com situações diferentes, que vão chamar outras pessoas. Então, automaticamente, você pode ser substituído por uma outra pessoa para ser chamado para, né, no caso da gente, Aham. fazer o mapa como numeróloga. Então você também pode ser substituído se você não acompanhar o andar da carruagem que vem por Aham. aí, né? Então, para mim, me assusta no sentido do que eu preciso arregaçar a manga e ir atrás, porque para mim, quando eu comecei lá atrás, era simplesmente você com a outra pessoa, né? Eu, para mim, nunca tive problema em falar em público. Dei aula para 8 pessoas, como para 300, 400 pessoas, quando eu dava os meus cursos na área da educação física e em faculdades, né, que a gente tinha cursos para dar, tal. Não tem o problema do falar em público, mas o novo, né, a tecnologia, uma inteligência artificial. Ontem mesmo, na hora que a Dé falou, porque tem um prompt, o que ela tá falando? Eu meio que me fiz de samambaia, eu falei, ai, que legal, pô, show de bola, vou ver o que é isso, né? Não, assim, você escuta, porque, né, eu tenho adolescentes em casa que sabem do que se trata, mas você não une que aquilo é uma coisa que tá aí. É palpável, é natural, é comum para as pessoas hoje em dia lidar com isso. E você meio que se torna um ET quando você não sabe, né? Você meio que se torna. E aí você percebe, poxa, você precisa aprender para atrair mais seguidores, porque hoje em dia faz parte. Você vai crescer Sim. quando você colocar a tecnologia em uso. Não adianta só você botar a sua cara lá se você não tiver uma estratégia diferente, não, né? E hoje em dia tudo tá. Então, me amedronta um pouco, mas por outro lado, não me bloqueia. É um sinal de que, poxa, tá aí, tô aprendendo, tenho aonde procurar, tenho como aprender e seguir em frente, porque hoje o mundo vai ser isso, né? Já está sendo, e agora a tendência é 100%. É intensificar ali. A questão é que hoje já é muito forte, já tem algumas bolhas que eu conheço de cara que, meu, ganha dinheiro só ensinando a usar a inteligência artificial, por exemplo. Tem cara que hoje parou a carreira que estava só para trabalhar com isso. Mas ainda, na minha opinião, até esse ano aqui, ainda era uma coisa muito outsider, sabe? Muito a galera que está na bolha da bolha da bolha, mexendo com isso. Só que quase todos os CEOs, diretores de empresas grandes, eles já estão sendo obrigados, é, de forma educada, obviamente, a colocar aplicações de inteligência artificial no planejamento do ano que vem, entendeu? E não é só empresa de tecnologia, não, tipo, ai, nossa, a TOTUS. Não é só essa galera, sabe? É uma galera, tipo, que trabalha em faculdade, que trabalha em indústria.
todo mundo está sendo chamado a implementar a inteligência artificial no trabalho. A gente que vai trabalhar com pessoas aqui na linha final, eu não acho que a gente vai sofrer nada com isso, mas se a gente tem que vender para alguém o atendimento, né? E aí essas pessoas que a gente vai vender, com certeza vão estar preocupadas com isso. Até por isso que eu não poupo vocês de falar de um cenário externo, porque pode ser que vocês encontrem esse cenário em atendimento também, entendeu? Então você vai estar falando aqui, vamos supor aqui, pô, a área agrícola não está arriscada, a galera vai colher tudo com a mão. Só que aí vem uma tecnologia que, por inteligência artificial, a colheitadeira vai saber exatamente aonde vai colher a parada, não sei, não, não, não. Acabou, já tirou aí 200 pessoas que colhia laranja, por exemplo. Exatamente. Até, sabe, nesse sentido assim, então a gente tem um cenário muito incerto, porque as aplicações das tecnologias que estão vindo são quase que infinitas. Quando você for pensar, dá para pôr em tudo, né? E aí a gente, enquanto alguém que trabalha com pessoas, vai ter que saber se bater. Pensa você ter que fazer um mapa ali de uma pessoa que por, sei lá, 30 anos era administrativo numa empresa. Aí ela perde o emprego e aí ela vai fazer o que agora? Como que você vai orientar ela? Entendeu? É nessa linha mais que eu acho que a gente vai estar recebendo ano que vem. Acho que é por esse caminho, sabe? Concordo, é isso mesmo. É isso mesmo. Mas é assim, eu não tô com medo do ano que vem, mas eu sei que a gente vai ter que se mexer. Essa que é o fato. Ai, Mal, perfeito. E é nesse sentido, tanto para nós, mas ali eu também não sei mexer em um monte de coisa. Sim. E o que a gente vai pegar de fora, que foi uma pergunta que eu trouxe esses dias, que tu me ajudou, porque é o mundo real, ele está acontecendo e a gente precisa, dentro É, das ferramentas que a gente tem, conseguir ajudar aquela pessoa, mas não falando uma coisa abstrata. Não, a pessoa precisa saber o que que ela vai fazer aqui no dia a agora. dia, né? É, e mal uma coisa que eu também fico pensando, né? Que se a gente quiser trabalhar 24 horas por dia ou aprender 24 horas por dia, tem coisa para aprender 24 horas por dia. Sim, Se a exato. gente, porque, nossa, eu tenho que aprender sobre isso, tenho que aprender sobre aquilo, tenho que aprender. E como tu falou, assim, parece difícil conseguir ter que aprender tanta coisa. Mas eu acho que vamos resolvendo o que surge na hora de principal demanda, né? Eu É. penso. Assim, com certeza você já tem alguma noção de por onde começar, né? Que é geralmente o nosso maior desafio. Por exemplo, a Lei já comentou, meu desafio é o que que é prompt, não sei o quê. Pegar um conteúdinho simples disso já resolve, entendeu? Já vai abrir a sua Sim. mente. Às vezes você acessar lá o site dos caras, testar uma coisa ou outra. Isso Não, daí prontamente eu já fui atrás, já peguei, já fiz, já entendi, já me achei, você já achou. li, entendeu? Já vi, já fiz. Falei, não, você não pode ficar para trás, né? É uma coisa Exato, que. exato. Então, assim, nessa linha, Karine, eu acredito que o principal, eu acho que o grande primeiro passo, a gente já meio que já tem no coração, né? Por exemplo, vou dar um exemplo meu aqui. Quando, sei lá, tem uns 3 meses atrás aí, eu sempre achei que eu tinha uma certa deficiência com uma das áreas da comunicação. Sempre sabia, tipo, tava claro para mim que eu tinha dificuldade com aquilo que é social media. Eu não gostava, porra, eu tinha que ficar escrevendo post. Sempre que eu podia, eu pagava alguém para fazer. Aí eu falei, cara, tá aí, eu vou ter que me desbravar nisso daí, vou ter que aprender o que que é um bom roteiro de vídeo e tal. Comprei uns cursinhos de Black Friday lá de 200, R$ 300. Tô estudando de novo, porque era a parte que eu sou pior, né? Tá, Eu sei que o meu pior já é melhor que muita gente. Mas eu falei, cara, quando eu olho para minhas habilidades, eu sei que essa habilidade ela é muito baixa comparada às demais. Então eu começo por essa, sabe? Entendi. Então, se for tecnologia, se for. Eu acho que terapeuticamente vocês estão todas super bem. Mas, poxa, eu tenho horror a mexer com tecnologia. Pô, começa por aí. Não. Eu até sou bom em tecnologia, mas eu não quero, por exemplo, sei lá, eu não sou boa em relacionamento com o cliente. Vai fazer um tá. curso de vendas, sabe? Né? Nessa linha, assim, que eu acho que
que é um caminho saudável para a gente poder ir começando a trabalhar. Mas eu acho que ano que vem, todo mundo, tipo, qualquer pessoa de qualquer nível, de qualquer idade, não vai dar para não aprender nada ano que vem. Tipo, vai ter que fazer algum curso, vai ter que fazer alguma coisa para aprender, porque o mundo vai mudar drasticamente, principalmente com os avanços da inteligência artificial. Se você não for impactado diretamente, às vezes as pessoas que te pagam vão ser. Então, eu acho que você vai precisar, todo mundo vai precisar se aprofundar nisso. Comentei para vocês que cargos de área financeira estão pedindo não mais Excel, estão pedindo programação. Você entendeu? Para os caras. Python é programação, tipo, é simples, mas é programação. O cara não tem que saber só de juros compostos, derivado, análise financeira, ele tem que saber de programação também agora. Que loucura isso, né? Se fosse falar isso para alguém há 15 anos atrás, ia ser loucura. Mas é esse caminho aí, gente. Obrigado mais uma vez aí pela contribuição de vocês durante esse semestre todo. Espero que ano que vem a gente consiga mais adeptos aí para essa comunidade. Eu sei que isso depende muito de mim e eu vou fazer por onde também para achar essas pessoas. Mas eu já estou muito feliz só de ter vocês aqui e eu quero agradecer vocês por estarem aqui, tirar a quarta-feira. Essa semana aqui, por exemplo, mentoria segunda, mentoria terça, mentoria quarta. Agora vocês vão ter umas fériasinhas aí de 2 semanas de mim, mas primeira semana de janeiro eu tô de volta. Não se acostuma não, hein? Não se acostuma. Obrigada, Mal. É maravilhoso participar, estar aqui. Para mim é um prazer e eu fico chateada, fico apreensiva quando eu não consigo entrar, porque além de ser muito gostoso, eu me sinto muito bem aprendendo com você, com as meninas, com todo mundo. É, é, é uma válvula de escape para mim, como um bom sonho de sete. Tá sempre aprendendo. Eu também gosto. É muito bom também estar aqui com vocês. Karine, obrigado também, de Ah, coração. eu que agradeço. E vamos junto. Vamos junto aí, ano que vem tem mais. Valeu, Obrigada. galera. Bom Natal. Bom Bom Natal para Natal. vocês. Boas festas Bom para Ano vocês. Novo. Até logo. Tchau. Até logo. Tchau.